A partir de agora, Viver Bem Guaíba, com Paula Sá. Olá, ouvintes! Está começando mais um Viver Bem Guaíba, o programa que leva informação de qualidade, prevenção e bem-estar para você e sua família. Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhiggs. O mês de agosto é marcado pela campanha Agosto Dourado, dedicada à promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno. A cor dourada simboliza o leite materno como padrão ouro da alimentação infantil, um alimento completo capaz de oferecer todos os nutrientes que o bebê precisa nos primeiros meses de vida e de trazer benefícios que acompanham mãe e filho por muitos anos. Mas apesar de ser um ato natural, a amamentação ainda desperta muitas dúvidas e pode ser um grande desafio para muitas mulheres. Para conversar sobre esse assunto, recebemos o Dr. Leandro Meirelles Nunes, médico pediatra, professor de pediatria da Faculdade de Medicina da URGS e membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Leandro, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui abrindo esse mês tão importante para quem trabalha com aleitamento materno, que é o Agosto Dourado. A gente trabalha continuamente durante o ano, mas neste mês é de uma forma bem mais intensiva, orientando as famílias, orientando os nossos colegas pediatras para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. E garantir a saúde dos nossos bebês e das mães também, né? Com certeza. Doutor Leandro, por que o leite materno é considerado o padrão ouro da alimentação infantil? Então, Paula, na verdade, na tua fala inicial, assim, me chamou bem a atenção essa questão, né, da amamentação como ato natural. Tu sabes que os mamíferos, como um todo, realmente o aleitamento é natural. Mas a gente estima que 80% das mães vão ter alguma dificuldade no início. Então, para nós, né, a amamentação ela é um ato fisiológico, psíquico, emocional, cultural e econômico. Então, todos esses fatores acabam influenciando. Então, o leite materno, ele é realmente o padrão ouro, ele é o melhor alimento, porque ele tem toda a composição nutricional que a criança precisa durante os primeiros anos de vida, né? A quantidade ideal de lipídios, né, gorduras, açúcares, proteínas, oligoelementos, vitaminas. E também o leite materno ele tem uma coisa que nenhum outro alimento tem, substâncias vivas. Então, todas as doenças que a mulher teve contato na sua vida, ela produz anticorpos e defesas que vão passar pelo leite materno e vão proteger esse bebê, porque o bebê ele nasce com a sua imunidade ainda em formação. Totalmente indefeso. Totalmente indefeso. Então, o que vai protegê-lo nos primeiros dias é a questão dessas substâncias vivas e a qualidade nutricional ímpar do aleitamento. Eu acho que a gente vai poder conversar agora nos próximos minutos também pelos inúmeros benefícios que trazem para a mãe, para a criança, para a família e até para a sociedade. Com certeza. O futuro desenvolvimento dessa criança ao longo da vida, né? Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre o tempo ideal de amamentação. Qual é essa orientação e por que ela é tão importante, Dr. Leandro? Então, na verdade, até 2001, existia uma recomendação pela Organização Mundial da Saúde de manter o aleitamento materno por 4 a 6 meses. Era um intervalo variável que era determinado se ia ser 4, 5 ou 6 meses pela mãe, pela família, pelo pediatra, enfim, por diversos fatores externos. Desde 2001, através de evidências científicas, então tudo que a gente está falando hoje aqui é baseado em evidências, sabe-se que o leite materno ele é suficiente para nutrir nos primeiros 6 meses de forma exclusiva, aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. A partir do 6º mês, já está indicada a introdução da alimentação complementar saudável. E o leite materno deve ser mantido junto com a alimentação complementar saudável por no mínimo 2 anos. Isso é importante destacar. Destacar no mínimo 2 anos. E não tem um prazo máximo, tá, Paula? A gente sabe que existem estudos antropológicos com macacos, que são, na verdade, o mais parecido do nosso padrão de amamentação, que indicam que mais ou menos em torno dos 3 anos de idade, entre 2 anos e meio e 3 anos, exista um certo desinteresse por parte ou da criança ou da mãe, e aí vai acontecendo de forma natural. E isso é um outro tópico que a gente fala bastante,
é desmame gradual, né? Tem todo um processo e uma técnica para fazer isso, né? E eu queria te dizer, respondendo a tua pergunta, que por que existe esse período? Porque boa parte dos benefícios da amamentação para a criança e para a mãe são dose dependentes. Ou seja, quem mama por 1 ano tem mais benefício de quem mama por 1 mês. Então tem um valor que eu acho sempre, eu gosto de citar quando eu faço as minhas falas, que eu acho que é bem emblemático. Uma mulher que foi amamentada quando bebê, ela tem 4 vezes menos chance de ter câncer de mama. Se ela foi amamentada quando bebê e amamentar seu filho ou sua filha no futuro, ela tem 16 vezes menos chance de ter câncer de mama. Incrível, né? É uma proteção para a mulher. É uma proteção para todo mundo. Então, é dose dependente, muitos benefícios. Então, quanto mais tempo, melhor. Perfeito. Doutor Leandro, muitas pessoas não sabem que a amamentação passa por diferentes etapas, né? Eu acho que é importante aqui a gente falar e destacar as 3 fases do leite materno e como cada uma contribui para o desenvolvimento do bebê. Ótimo, uma excelente pergunta. Eu que trabalho no meu dia a dia, ali como professor da Faculdade de Medicina, minha área de atuação é com os alunos da graduação no alojamento conjunto, que é no puerpério imediato, nas primeiras 48, 72 horas de vida do recém-nascido, e a maior parte dessas dúvidas ela é muito frequente. O que acontece? A mãe acha assim, não estou produzindo leite ainda, só está saindo o colostro. O colostro, ele é leite. O colostro é o leite da primeira semana de vida. Ele tem aquela coloração clara, ele quase parece uma água, uma coloração cristalina, porque ele é formado 80% de água e de anticorpos, que é o que o bebê precisa ao nascimento. Porque o que acontece? O bebê, ele nasce inchado, tá? Ele tem excesso de líquido por conta que ele estava dentro do útero da mãe. Então aquele peso que o pai pesa, tira foto ali da balança, tu vai notar que na primeira semana de vida o bebê dá uma murchadinha. É verdade, fica com edema, parece logo. Exato, e aí tira as primeiras fotos ali na primeira semana, parece que o bebê deu uma secadinha. E é verdade. Então o que o bebê precisa, isso é fisiológico, o que o bebê precisa é repor água nesse momento. E os anticorpos que a gente já comentou que são tão importantes. De 7 a 14 dias é o leite que a gente chama de transição. E depois do 14º dia em diante vem o leite definitivo, que é o leite, então, que vai ter toda aquela composição proteica, de açúcar e gordura, que é o que vai fazer o ganho de peso mesmo. Então, cada fase do leite ela é fundamental para a etapa de vida daquela criança. E outra coisa interessante, o leite da mãe do bebê que nasce no tempo, que é a partir de 37 semanas, é diferente da composição do leite da mãe do prematuro. Olha só. A mãe do prematuro, ela produz um leite com mais proteínas, com mais oligoelementos, com mais eletrólitos. Então, isso é muito importante. O leite é personalizado, é da mãe para o seu bebê. Que incrível. E eu fico pensando também essas mães que têm os bebês prematuros, né? Que ficam às vezes nas incubadoras, pode-se fazer esse aleitamento, né? Com certeza. Isso é importante estimular. Fundamental. Na verdade, a gente sabe que o principal estímulo para a produção do leite é exatamente a sucção do mamilo, né? O bebê estar mamando. Então, quando nasce um bebê prematuro, e muitas vezes um prematuro extremo, né? A gente sabe que bebês com menos de 34 semanas de idade gestacional, assim, muito prematuros, eles não vão conseguir mamar no seio, às vezes, direto, até por sua condição clínica, eles estão muito instáveis, mas a mãe já é encaminhada, e a gente vai falar mais adiante, para o banco de leite, para ela fazer o estímulo de ordenha para manter a produção. O leite materno ele é tão importante que uma prática dentro da doutrina natal que a gente tem feito hoje em dia é a colostroterapia. Então, os bebês prematuros, quando eles não podem, independente se eles vão ser alimentados nos primeiros dias ou não pela condição clínica, eles já recebem pequenas doses de colostro da sua mãe que são colocadas na bochecha. Olha só. Porque o colostro, pela quantidade de anticorpos que ele tem, ele dá um preparo imunológico e já vai preparando o intestino daquele prematuro que é imaturo para ter facilidade para receber o leite mais futuramente. Que bacana. Microbiota já preparando, né? É uma vacina. É uma vacina. Incrível. E além da nutrição, o aleitamento também fortalece o sistema imunológico, como a senhora havia comentado, né? Além do vínculo com o bebê, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, né? Essa importância do pele a pele, né? Desse estímulo que o bebê recebe e a mãe também, né? Exatamente. Hoje em dia uma prática que há alguns anos que a gente tem tomado, assim, e é muito importante, é chamada Golden Hour, né? Que é a hora de ouro. O que é isso? Na hora do parto, quando mãe e bebê estão saudáveis, é óbvio que os dois têm que estar em boas condições, né? É recomendado que o bebê fique em contato pele a pele por 1 hora com a sua mãe,
e seja possibilitada já a amamentação na sala de parto. Então, cuidados como pesagem, medir, exame físico, vacinas, vitaminas, tudo é depois de 1 hora. A gente deixa e permite aquele contato. Esse contato, na primeira hora, ele é muito importante. Ele veio na literatura como principal objetivo favorecer a amamentação. E realmente, os bebês que ficam em contato pele a pele são amamentados com mais facilidade, têm menos dificuldades. Mas hoje em dia tem muito mais benefício. Se sabe que o bebê controla a temperatura melhor, ele tem menos chance de fazer hipoglicemia nas primeiras horas de vida e tem vários benefícios, inclusive para a mulher, benefícios obstétricos. Saiu uma publicação ano passado mostrando que a mulher que fica em contato pele a pele com seu bebê, ela precisa de menos ocitocina, o útero contrai mais rapidamente, ela tem menos hemorragia no pós-parto, que é uma complicação que pode acontecer na mulher, e também tem menos anemia. Então, vários benefícios para o binômio. Com relação à imunologia, tu falasse muito bem da microbiota. Hoje em dia, em medicina, nós estamos falando muito da microbiota. O que é microbiota? Para as pessoas que não conhecem esse tema. São bactérias que são benéficas, que habitam o nosso intestino. As bactérias do bem, né? Bactérias do bem, né? Então, essas bactérias, elas ocupam lugar no intestino e elas impedem as bactérias que causam doenças de se instalarem. A microbiota, ela é tão importante que hoje em dia a gente está falando que existem eixos. O eixo intestino-cérebro, intestino-pulmão, intestino-pele. Então, tudo está interrelacionado. Então, a gente sabe que crianças que nascem de parto vaginal e são amamentadas, elas têm uma microbiota muito mais diversificada, né? E protege muito mais a criança. A microbiota, ela também está envolvida, então, essas bactérias secretam substâncias que estimulam o sistema imunológico da criança e também o neurodesenvolvimento. Então, hoje em dia, o desenvolvimento do cérebro, ele também está interrelacionado com a questão da microbiota. Tanto que está se estudando até no adulto, por exemplo, o papel da microbiota até no Alzheimer. Exato. Então, a microbiota, ela é um campo da medicina que está muito em evolução e os estudos estão mostrando a sua importância. Ela perpassa em várias áreas, né? Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, até na área da dermatologia, está se usando, às vezes, menos antibióticos na pele para não afetar a microbiota da pele. Então, assim, é uma gama, é uma área da ciência que está evoluindo bastante. Que incrível. E olha como o aleitamento, ele favorece só benefícios, né? Para todos, eu digo, para a sociedade como um todo, né? Uma criança saudável, uma mãe equilibrada também, né? Nesse sentido emocional. Quando a gente fala da sociedade, é super interessante isso, porque é o que tu estás falando. Se a criança estiver mais saudável, a mãe vai estar se sentindo melhor. A criança vai ficar menos doente, vai precisar consultar menos, internar menos, a mãe vai ter que faltar menos ao trabalho. Exatamente. Então, assim, para a sociedade, e a gente fala até que o aleitamento materno, até ecologicamente, ele é importante. Porque, na verdade, o que acontece? A quantidade, né, de latas, né, papel, que é produzido, por exemplo, para ter a fórmula infantil, né? Com certeza. Vai ter uma economia muito grande, né? As fábricas que produzem leite artificial poluem o ambiente, querendo ou não, né? Exatamente. Então, até ecologicamente, é uma coisa natural. O leite materno está pronto, né? Ele está ali, é só... Né? Ele não instintivo, tem, é instintivo, né? Não tem que aquecer, não tá azedo, né? Não tem que se preocupar com temperatura ideal. Então, é fantástico. E a qualquer momento, a qualquer hora, né? Qualquer lugar. Uhum. Por isso a importância da mãe ser acolhida, a gente trazendo essa questão da sociedade, de se respeitar esse momento, né? Onde a mãe estiver com seu bebê. Com certeza, Paula. Tu sabe que uma coisa que eu me orgulho, assim, de trabalhar, assim, e de estar num país, assim, eu sei que o Brasil tem, assim, nós temos as nossas peculiaridades, nós temos muito a desenvolver ainda, mas sabe que o Brasil, ele é um espelho em políticas de aleitamento materno. Eu tive oportunidade, assim, a gente viaja, né, para palestrar e falar em outros países, e eu fico chocado, assim, eu estava no aeroporto nos Estados Unidos, em Miami, e lá as mulheres têm que entrar numa cabine, tem uma cabine para amamentação. Então elas têm que entrar naquela cabine para poder amamentar, né? Em alguns lugares no exterior é proibido que a mulher esteja num café, num bar e possa, né, colocar o seu bebê para amamentar. Então isso é uma coisa que o Brasil, né, a gente tem várias leis que possibilitam, que protegem, né? Isso é muito importante. Isso é fantástico. Muito interessante ter destacado isso pra gente mostrar que a gente aqui é referência, né? Nós somos também referência em banco de leite humano no mundo, né? Então...
que nós vamos falar daqui a pouquinho. Doutor, uma das dúvidas mais frequentes é como saber se o bebê está mamando o suficiente, né? Aquela insegurança, sabe? Quais são os sinais que mostram que o bebê está satisfeito? Uhum. Essa pergunta também é muito frequente, né? As mães, quando elas estão lá no hospital, elas falam, meu Deus, não saiu leite ainda, estou no primeiro dia, será que meu bebê está mamando? Será que meu leite vai ser suficiente? Então a gente sempre explica que, para começar, lá no hospital, como é que funciona, né? A natureza, ela é perfeita. Então o bebê, no final da gravidez, ele vai juntando estoque de alimentos no corpo. Então ele vai, através da formação, a glicose é estocada, né? O açúcar é estocado em glicogênio e o açúcar é transformado em gorduras, por isso que o neném é tão gordinho quando ele nasce. Uhum. Nas primeiras e a mulher tende a não produzir leite durante a gestação. Claro, pode ter alguma mulher, excepcionalmente, que já tenha produção de leite, mas elas serão escapezinho, né? serão hiperprodutoras. Mas normalmente, por quê? Porque a placenta ela produz um hormônio que inibe o hormônio da amamentação. No momento em que a placenta sai de dentro da mulher, então o hormônio desaparece e aí quando o bebê suga na sala de parto já começa a produção da prolactina, que é o principal hormônio envolvido na produção do leite. Só que a prolactina ela leva 24 horas para agir, para poder estimular as glândulas mamárias. Então como que a criança iria se sustentar em 24 horas se não está saindo nada de leite? E é normal não sair leite. O estoque... Que bacana, né? Tem essa reserva. Tem essa reserva no momento do parto, tem uma liberação de vários hormônios, cortisol, que é o hormônio do crescimento, adrenalina, né? E vários hormônios liberam então esse estoque guardado. E aí a mulher começa a produzir leite. O estômago do bebê, no primeiro dia, tem uma figura que eu mostro, que é icônica, que eu mostro para meus alunos, o tamanho do estômago do bebê. É do tamanho de uma cereja. No primeiro dia, então 3 a 5 ml de colostro forram o estômago da criança. Olha só. Então, às vezes, assim, a mãe diz assim, mas tá saindo gotinhas, mas é o suficiente, não tem problema. E aí vai aumentando, do terceiro ao quinto dia já aumenta mais um pouquinho, e a criança, e a produção do leite também vai acompanhando isso, já que o que a gente chama de apojadura do leite materno, que é a quantidade maior, que a mulher sente que a mama aumenta mesmo de tamanho, sente uma pressão, ou começa a vazar espontaneamente a partir do terceiro dia. É muito perfeito. É muito perfeito. E aí, como é que a gente sabe se o bebê está mamando ou não? E mamando a quantidade suficiente. No hospital, a gente se baseia muito no peso. Tá? Então, por isso que no hospital a gente faz pesos diários. Então, a gente observa aquela perda de peso normal que o bebê todos têm. Então, é esperado que um bebê perca até 10% do peso de nascimento na primeira semana de vida, mas ele vai recuperar o peso de nascimento com 10 dias lá em casa depois. Então, assim, em casa, né? Como que a mulher pode ficar tranquila? Se o bebê está sugando com frequência, procurando o seio, e se estima que seja mais ou menos o bebê... Claro, isso é muito variável, né? Tem bebês que procuram de 3 em 3 horas, outros querem mais seguido, né? Mas isso é uma questão de adaptação também do bebê, porque já tem até estudos mostrando que os bebês têm comportamento com relação ao aleitamento materno. Uns são mais tranquilos, outros são mais gulosos. E o termo é esse mesmo, guloso. E aí... Mas assim, se a mãe nota que o bebê está procurando o seio com frequência, está urinando várias vezes ao dia e fazendo cocô, é sinal que a coisa está tudo bem. E depois, né, com um acompanhamento pediátrico, vendo também o peso, né, que aí vai ser um bom referencial. Essa questão, isso é um mito que tinha muito assim, tem que estar saindo muita quantidade. Aí, por exemplo, a criança fica mamando bastante tempo, 30 minutos. Aí a mãe vai lá depois e tenta apertar e não saiu nada. Será que eu tenho leite? Sim, mas é que o bebê tomou tudo. E não, e às vezes tá cansadinho também, dorme, né? Exato, exatamente. Tá então, assim, se o bebê está tranquilo, tá? E lembrando que choro, né? O choro é a forma com que o bebê se expressa. Então, o bebê pode chorar porque ele está com calor, porque ele está com frio, porque ele quer colo, né? Então, nem sempre o choro é fome. Então, a gente tem que avaliar muito bem todo o contexto. Mas se o bebê, resumindo, procura frequentemente, está urinando, está evacuando e está tranquilo, pode ter certeza que a amamentação está bem seguida. Está tudo seguro, né? Outro questionamento muito comum é sobre a produção de leite. Existe realmente o chamado, entre aspas aqui, né, leite fraco? Não existe, tá? Isso é um mito. Como eu tinha dito anteriormente, o leite é personalizado, então cada mulher produz leite para o seu filho. A gente entende historicamente que a questão do leite fraco ela veio de duas fontes. Assim. A primeira é a composição, aquela do colostro, que ele é mais clarinho e dá uma sensação de que aquilo não é leite, e na verdade ele é muito potente imunologicamente, então ele é leite sim.
E o fato é de que, às vezes, tem algumas dificuldades que têm que ser trabalhadas durante o processo de amamentação, porque realmente não é tão simples assim. Exato, Como eu estava te dizendo, 80% tem alguma dificuldade, e se não for bem manejado, acaba desmamando. E dá uma sensação, mesmo quando a criança não está ganhando peso adequadamente, tem várias ferramentas que a gente deve utilizar, né, tanto na entrevista clínica, exame físico, exame das mamas, exame do bebê, e formas que a gente pode corrigir, né, desde tempo de amamentação, frequência de amamentação, pega, posicionamento, tudo dá para resolver. E só para terminar claro, essa sobre a questão do resposta, leite fraco. existem casos, toda mulher produz inclusive a quantidade que precisa. Existem situações muito pontuais, que pode ter alguma dificuldade. Então, um exemplo é, por exemplo, no caso de mães que fizeram cirurgia nas mamas, né? Então, por exemplo, uma mãe teve que fazer uma mamoplastia redutora, né? A gente sabe que uma mamoplastia redutora tira gordura, mas também tira glândula mamária. E, inclusive, é uma área que os cirurgiões plásticos estão avançando no conhecimento. E quando eles vão fazer uma cirurgia de mamoplastia, já perguntam para a mulher, tu vais amamentar ou não? Porque pode até mudar a abordagem cirúrgica. Existem abordagens cirúrgicas que preservam mais a glândula mamária. Também tem doenças assim, endócrinas, são coisas muito pontuais que para a mulher dizer que ela não consegue produzir leite. E claro, que sempre lembrando, e tu falaste muito bem, a saúde mental ela é fundamental, porque um outro hormônio que está envolvido com a amamentação se chama ocitocina, que é o hormônio do amor. E ele é produzido pelo sistema nervoso central. Então o que eu quero dizer com isso? Mulheres que estejam deprimidas, mulheres que estão com dor, estão em sofrimento psíquico, podem ter diminuição, sim, da saída do leite por envolvimento emocional. Que incrível. Então isso tem que ser muito bem trabalhado. Tem que ser visto até uma depressão pós-parto também, sim. né? O baby blues é depressão pós-parto, sim. E, doutor Leandro, em relação às dificuldades enfrentadas pelas mães, que a senhora havia comentado, quais são as mais comuns? Tem muita coisa, né? Eu acho que a gente poderia dizer... Mais frequentes. Isso. Né? No primeiro momento, eu acho que nos primeiros dias, assim, principalmente nos primeiros 30 dias, a questão assim, de pega e posicionamento, né? Tem que ser muito bem orientado, já em nível hospitalar, e depois continua no consultório ou na atenção primária, dependendo de onde ela for consultar, que é a questão que os bebês eles precisam de um ajuste, né? Tem toda uma questão da anatomia da mama, do mamilo, de como o bebê abocanha, como ele pega. Então, eu acho que isso é a principal coisa que a gente percebe nos primeiros dias, uma dificuldade, porque se a pega e posicionamento não estão bons, a mulher pode ter lesões mamilares, desde aparecimento de bolhas, manchas roxas, marcas e até mesmo fissura, né? Que é o corte. Então, todo mundo sabe, o mamilo é extremamente inervado, então dói, né? Então, tu imagina um bebê sugando com força num corte, não é fácil, eu acabei de falar que o sistema nervoso central super afeta, né? Claro. Então, a mulher começa até a se contrair, não consegue amamentar, então a gente tem que trabalhar muito. A fissura pode levar depois a um engurgitamento, né, mamário, pode levar a mastite, que é se alguma bactéria penetra e causa uma infecção. Então, esse ajuste de pega e posicionamento ele é muito importante. Tá? Eu acho que isso é fundamental, a principal dificuldade. Tem a questão também que a gente fala muito como Sociedade Brasileira de Pediatria, e no nosso estado essa informação é muito importante, nós somos o estado brasileiro que mais consome chupetas, tá? E a gente sabe que a chupeta, ela tá arraigada na nossa cultura, né? A gente sabe disso. Verdade. A gente vai chá de bebê, ou vê uma imagem de bebê, bota uma chupeta, e na verdade, só que a gente sabe que a chupeta e a mamadeira, principalmente nos primeiros 30 dias de vida, onde o bebê está aprendendo a mamar, pode ser um fator que atrapalha, porque dá o que a gente chama de confusão de bicos. A posição que o bebê abocanha a chupeta é diferente do seio da mãe, e aí ele não vai querer, ele vai se atrapalhar e não vai conseguir mais. E eu acho que um outro grande desafio que a gente deve abordar mais adiante é a questão da mulher que vai voltar a estudar ou a trabalhar, né? Que muitas vezes é uma necessidade, né? Exato, às vezes até antes dos 6 meses. Antes dos 6 meses, e aí é uma outra dificuldade. Que aí nós podemos conversar mais adiante. Mas eu acho que no primeiro momento seria realmente pega e posicionamento ali, e a técnica de amamentação ela é muito importante. E aí, sem contar também a questão que às vezes de anatomia, a questão do bebê também, né? Na parte do palato também, sim, né? sim. Investigar. Investigar, outra coisa que a gente fala bastante, que é um tema que está muito contemporâneo também, é a anquiloglossia, que é o freio lingual anteriorizado, né? Que nós estamos vivendo uma epidemia de frenotomias. Então, como esse assunto está muito
em alta, assim, todo mundo, tem freio lingual anteriorizado, vamos cortar. E a gente é totalmente contra isso, na verdade. Tem que ser uma boa avaliação, né, multiprofissional, envolvendo anatomia e função, né? O fonoaudiólogo é importante nesse processo. E aí, então, mas a anquilogrossia, ela pode estar envolvida com problemas de amamentação ou não. A gente vai ter que avaliar bem. Que seria exatamente o que? Para os ouvintes entenderem. Tá, a anquilogrossia, o que a gente chama, é o chamado língua presa, que popularmente as pessoas falam. Todos nós temos um freio embaixo da língua, né? Um frênulo ali, uma cordazinha que une a nossa língua à parte inferior da boca. Em algumas crianças, esse freio está anteriorizado, ele está quase que na ponta da língua. E aí o bebê abre a boca e forma até um coraçãozinho assim na ponta da língua. E esse bebê poderá ter dificuldades, então, para botar, porque a língua ela exerce um papel fundamental na amamentação. Quando o bebê abocanha o mamilo, a língua ela se projeta para a mama da mãe e faz o que a gente chama de canolamento e vedação. Então, forma uma sucção, assim, engata, e aí a língua vai fazendo movimentos ondulatórios e vai comprimindo as glândulas mamárias extraindo leite. Então, por exemplo, bebês que ao amamentar fazem covinhas quando está mamando ou faz aquele barulhinho, não está bem vedado. Olha, essa dica é preciosa. É preciosa. Fazer covinhas enquanto está mamando. Covinha é bonitinho quando o bebê está fora da amamentação. Mas quando está mamando ou fazendo esse barulho, aí não está vedando bem e aí pode dar problema. Não suga bem, pode entrar ar, pode dar refluxo, a criança vomita. Não... Aí a avaliação multiprofissional, né? Exatamente. Muito importante. Doutor Leandro, outra questão também é que muitas mulheres acreditam que produzem pouco leite e procuram medicamentos para aumentar a produção. Acho que é até importante um alerta aqui, né? Na verdade, assim, existem sim medicamentos que são chamados galactogogos, que são medicamentos que podem ser utilizados. Mas eu gostaria de enfatizar que o principal estímulo para a produção do leite é a sucção do mamilo. Ou seja, não adianta o meu bebê não estar sugando e eu ir lá e tomar o medicamento, não vai produzir. O medicamento ele é adjuvante, ele auxilia. E ele tem situações especiais. Vou dar um exemplo para vocês. A gente estava falando da mãe do bebê prematuro. Às vezes tem uma mãe que nasce um bebê cujo peso ao nascer é 700 gramas. Ele está lá, ele está entubado, né? Ou está recebendo auxílio de ventilatório, está na UTI ainda, e a mãe já é encaminhada para o banco de leite para começar estímulo precoce. Esse bebê, se tudo correr bem, ele vai ter 3 meses de internação, né? Nesse momento, por muitas vezes, a mãe, ela está tirando, mas ela nota uma diminuição da produção. Ela vai lá no banco de leite, ela ordenha e está notando que está diminuindo. Porque tem uma separação vínculo mãe e bebê. E outro estímulo que é muito importante para a amamentação é a mãe estar 24 horas com o seu bebê e sentir que ela está nutrindo seu filho. Isso libera ocitocina. Então, nesse caso, a gente pode usar uma medicação para ajudar a aumentar a produção do leite dela, mas ela continua ordenhando. Perfeito. Tá? Então, assim, fica a dica, assim, medicação sempre sobre receita médica. Isso é importantíssimo. As medicações que aumentam a produção do leite, elas não são exclusivas para isso. Elas são medicações que têm outras indicações. Então, são medicações que são usadas para vômitos, ou que são usadas para depressão, ou até para antipsicóticos, que a gente chama. E a gente usa o efeito colateral da medicação, que é produção do leite. Então, com isso eu estou dizendo para vocês que tem que ter doses exatas para não dar para-efeitos e tem que ter uma monitoração. E tem interações medicamentosas. Então, não dá para tomar por conta medicação nenhuma. Medicação jamais. Jamais. Então, tem que ter indicações e outra coisa. Isso é bem avaliado. Então, por exemplo, uma mulher que sai do hospital no 2º dia de vida não vai sair com medicação para produzir leite. Ela está no período ainda de produção e tem toda a sua questão hormonal. Então, isso são casos bem individualizados. Outro caso que a gente usa medicação, que é bem interessante, nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, que é hoje as outras conformações familiares. Isso é importante. Então são os casais homoafetivos, em que, por exemplo, as duas mães querem amamentar o bebê. Então a mãe está gerando a criança e a companheira. E a companheira pode e deve, já no pré-natal, começar um trabalho para induzir a produção de leite. Ela também consegue produzir leite. Que incrível. E no caso de mães adotivas? Mães adotivas também é extremamente possível, né? É indicado, inclusive. É todo um trabalho que a gente chama de relactação, né? Então a gente usa a medicação, né? Não é a única ferramenta, né? Mas a gente usa sim. Então a mulher começa... Geralmente a gente indica assim, o uso de medicação já umas 2 semanas antes de começar a amamentar. Então vai ter de 15 a 20 dias para a mama começar a se preparar.
então usa as medicações e depois a gente utiliza uma técnica que é através de uma sondinha, né? Se coloca uma sonda no seio da mãe, no bico do seio, né? E uma sonda, a outra extremidade da sonda numa seringa. E aí se começa a dar, no caso da mãe adotiva, um leite artificial, e o bebê suga o mamilo da mãe e toma o leite artificial pela sondinha. Então, aí a boca do bebê vai estimulando o mamilo junto com a medicação, e aí, com o passar do tempo, a mulher consegue produzir leite. Ai, que lindo. Incrível, né? É incrível. Quer dizer que hoje se tem muitas estratégias, né, e meios desse bebê ser amamentado. Sim. Não tem desculpa Não. se amamentar. E quando a mãe percebe dificuldades para amamentar, em que momento ela deve procurar ajuda e quem pode orientá-la? Acho que isso é importante a gente falar. Muito importante. A ajuda ela tem que ser dada em qualquer instância, tá? Eu trabalho então na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo hospital escola é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós somos um hospital amigo da criança desde a década de 90. O que é isso? Referência. Nós temos vários outros em Porto Alegre, né, e pelo Brasil, que é um hospital que ele tem um selo onde todos os funcionários são capazes de auxiliar na amamentação em diferentes momentos, de diferentes formas. Então, assim, nós temos uma enfermeira lá no Hospital de Clínicas, além de toda a equipe ser treinada, ela é exclusiva para amamentação. Então, ela dá orientação ali no puerpério imediato, que é no pós-parto imediato, nas primeiras 48 horas. A mãe sai com folders de orientação, tem a possibilidade dela telefonar, que é disque amamentação, para tirar dúvidas. Mas o que eu quero dizer, assim, ó, é que as dificuldades elas vão aparecendo à medida que o tempo vai ocorrendo. Então, tem que ser contínuo, tá? E eu acho que, sem sombra de dúvida, né, o pediatra ele tem um papel essencial, né, já que o pediatra é o médico da criança e da família, e ele tem que ser acionado com qualquer dúvida. E não existe dúvida que não seja importante, né? Dúvida. Eu estou começando a sentir dor para amamentar que eu não sentia. Tem que ver o que está acontecendo. Claro. A minha produção de leite diminuiu. Vamos ver o que está acontecendo. Eu tenho que tomar algum remédio. Será que eu posso usar esse remédio amamentando? Temos que tirar a dúvida. A dúvida ela tem que ser constante. Por isso que tem as consultas de puericultura, né? Que são as consultas de prevenção. Existem outros profissionais, né? Porque a amamentação é um tema multiprofissional. Então nós temos hoje em dia os consultores de amamentação, que qualquer profissional da saúde está habilitado a ser consultor. Existe um preparo, né? Então a pessoa faz uma capacitação, tem até muitos que fazem prova, tem titulação para isso. Então existem os consultores também que podem e devem ser acionados. As fonoaudiólogas também, né? Sim, consultor em amamentação tem médico, nutricionista, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nós temos biólogos também. Olha só que incrível. E agora a gente trazendo a questão dos bancos de leite humano, né? Que eles desempenham um papel fundamental. Como é que eles funcionam, doutor Leandro? E quem é que pode doar leite materno, que é uma dúvida muito comum? Isso. Os bancos de leite, eles são, como eu já havia dito anteriormente, nós somos um país referência em bancos de leite no mundo, tá? Então todos vêm aqui e vêm aprender conosco como fazer. O banco de leite, geralmente, ele está associado a um hospital, tá? Existem ainda os postos de coleta de leite que podem estar fora de hospital, mas todo banco de leite tem que estar dentro do hospital. O banco de leite, ele funciona... tem duas grandes funções. Ele tem uma função de educação e auxílio de orientações para as mulheres. Então, muitos bancos de leite fornecem atendimento externo. Então, às vezes a mulher está num local, não está tendo uma assessoria muito grande dos profissionais que estão acompanhando, ela pode ir no banco de leite, né? Pode acionar, então, o banco de leite. Pode acionar o banco de leite. E tem também a questão de auxiliar as mulheres que estão hospitalizadas. Então, é como eu estava te dizendo, eu tenho mãe de bebê prematuro, ela vai no banco de leite, né? Ou mãe que está com uma produção baixa, está hospitalizada, vai lá e o banco de leite, através da ordenha, consegue fazer esse estímulo. Mas tem um papel muito importante que é receber doação externa também, né? Então isso é importantíssimo, a doação do leite humano. Por quê? Porque os bebês prematuros, e aí eles são... Nós no Hospital de Clínicas nós temos 55 leitos, só para ter uma ideia da quantidade de bebês prematuros que tem. O leite humano, ele é um medicamento. Eu sempre digo que ele é o primeiro medicamento. É importantíssimo. Tem várias doenças que dão no prematuro que estão relacionadas ao uso de leite artificial. Então o leite humano ele protege ainda mais o bebê prematuro. Ele tem proteções só para o bebê prematuro.
de doenças que são só do bebê prematuro. Exclusivas, né? Exclusivas. Então, o que acontece? A gente diz que o leite ideal para um bebê sempre é o leite cru, que a gente fala, da própria mãe. Então, eu tenho um bebê prematuro, eu sou mãe desse bebê prematuro, eu tô lá na UTI amamentando ele. Mas eu tenho que ir para casa dormir, porque eu não posso ficar 24 horas por dia, 3 meses lá. Então, quando a mãe vai para casa, ela retira o seu leite do banco de leite, e esse leite vai ser guardado. E o leite humano, ele tem uma rigorosas etapas de controle de qualidade desse leite. Então, assim, só para ter uma ideia, o leite que é ordenhado, ou até mesmo o leite que é doado, ele passa por uma primeira etapa, que ele é visto o aspecto dele, o odor dele, se ele não tem nenhuma sujidade no seu interior, porque senão ele tem que ser desprezado. Depois esse leite, uma amostra dele é coletada, vai ser avaliado a acidez dele, a gente vê a acidificação dele, o pH dele, a gente vê a quantidade de gordura que ele tem, e ele sofre um processo de pasteurização, que é um processo de aquecimento e resfriamento, e depois que ele está pronto, ele ainda é coletado uma amostra que vai para o laboratório ver se não tem crescimento bacteriano, e ele fica guardado numa geladeira. Só depois que vem o resultado negativo, ele pode ser ofertado para um ser humano. Seguro. É muito seguro. As mães não precisam ter preocupação. Nenhuma. Tanto as que recebem, quanto as que vão também doar, né? Exatamente. Então, assim, a doação ela é fundamental, tá? O bebê, então, de um bebê que está na UTI precisa do leite materno, claro que ele vai receber o leite da sua própria mãe. Mas às vezes a mãe não tem mais leite, ou a mãe está com pouca produção, e aí o leite da mãe doadora é fundamental. Então, na ordem de preferência, leite materno cru, leite materno da própria mãe pasteurizado, terceira opção, leite de mãe doadora pasteurizado. Que jamais de mãe doadora vai ser dado cru, né? Claro. Sempre ser pasteurizado. E por último, só a fórmula infantil. Então, o leite artificial é a última etapa. Então, a gente tem várias... É a última etapa, né? Podendo lançar mão, eu digo, de ter acesso aos... Quase todos os hospitais têm esse... Não. Ainda não. Assim, aqui em Porto Alegre nós temos vários hospitais, né? Os hospitais maiores. Então, o Hospital de Clínicas, o Hospital Presidente Vargas, o Hospital Fêmea, Santa Casa, né? Então, são os hospitais maiores. De referência. De referência. E algum no interior também tem. E toda mulher, ela, a princípio, ela é apta a doar. Claro que existem... Sempre quando a mulher vai doar, é feita então uma entrevista clínica e é perguntado algumas coisas. Então, tem algumas situações, né? Talvez o uso de alguns medicamentos específicos, né? Mães usuárias de drogas não podem doar. Mães com algumas doenças infecto-contagiosas também elas não podem doar, né? Porque essas aí podem passar. Inclusive, quando a mãe vai doar, ela tem que fazer exames. Olha como eu digo, e ainda esse benefício para as mães também, né? Sim, ela tem que fazer exames. Normalmente, quando elas... Claro que esses exames de doenças infecto-contagiosas, né, Paulo, eles são feitos no pré-natal. Claro. Então, no hospital, quando nasce, tem. Mas se elas vão continuar doando, à medida que vai passando o tempo, esses exames são repetidos. Perfeito. Então, quer dizer que toda mulher, a mãe que estiver amamentando, ela pode procurar um banco para fazer de leite humano, né? Com certeza. Estimulamos muito. Perfeito. E doutor Leandro, sabemos que amamentar é uma responsabilidade da mulher, né? Mas apoiar a amamentação é uma responsabilidade de todos nós, já dizendo assim. Qual é o papel da família, né? Do companheiro, da companheira, no caso de famílias homoafetivas, e até do ambiente de trabalho, para que essa mãe consiga ter tranquilidade para manter o aleitamento materno? Paula, é fundamental o apoio, né? A gente sabe, assim, hoje em dia, com essa vida que a gente tem corrida, né? Nós avançamos muito como sociedade, mas, assim, perdemos, às vezes, alguns tipos de relações. A gente sabe que o nascimento de um bebê mexe muito, né? Com o emocional, com a questão hormonal de uma mulher. Então, ter um apoio nesse momento, tanto um apoio emocional, um apoio de incentivo, de palavra positiva. A gente trabalha muito no hospital com a comunicação empática, né? A gente auxilia as mulheres sempre enaltecendo o que está de bom, que ela está fazendo, e o que pode melhorar. Nunca assim, está ruim, está errado, isso nunca. Né? A gente nunca usa esses termos. A gente sabe, através dos estudos científicos, tem uma área de estudos científicos que avalia bem, já está bem comprovado, o apoio. O apoio do companheiro ou companheira no início da amamentação é fundamental para o sucesso. O apoio das avós também.
a voz materna, a avó paterna, a gente sabe que esse apoio ele pode vir tanto no apoio assim com palavras, com gestos, com carinho, e também no apoio às tarefas diárias. Porque a mulher que tem que amamentar, assim, ainda vai ter que limpar a casa, lavar a roupa, né? Ela não vai ter um momento, no momento da amamentação, um momento que ela tem que ir para um lugar com essa criança, no silêncio, tranquilo, né? Então, isso é fundamental. Então, este apoio já está demonstrado cientificamente que ele protege muito. Ele é crucial para o bem-estar do bebê e da mãe para continuar essa amamentação. E esse entendimento agora está indo até além da ciência, né? Indo também para o legislativo agora, né? Mais recentemente agora, nesse ano de 2026, então foi aprovada uma lei, né? Para ampliar a licença paternidade, né? Então a licença paternidade que era antigamente de 5 dias, né? A contar do primeiro dia do nascimento do bebê, ela vai progredir, porque ela vai ser por etapas, né? Claro. Ela vai aumentar em 2027 para 10, depois 2028 para 15 e 2029 para 20 dias, né? Pensando no papel importante que é o pai estar em casa e poder fazer esse auxílio, mas ele tem que realmente entender esse papel, Exato, né? não são férias, né? Estar em casa e ajudar, né? Tem que estar lá. E papéis assim, né? Como a entrada em vigor também da lei que reconhece que a mulher que adota, né? Ela tem direito, né? Independente, né, Paulo, se vai amamentar ou não. Exato. Porque isso é outra coisa. A gente está aqui divulgando e é o nosso objetivo. A gente quer que as crianças recebam leite humano. A gente quer que as mulheres amamentem, porque os benefícios são para os dois, mas ser mãe é muito mais do que simplesmente amamentar, mas né? eu acho que isso é importantíssimo a gente colocar. Importantíssimo. Até para as mães não se sentirem frustradas e culpadas, porque a maternidade é muito além disso. Eu digo, nasce a mãe, nasce a culpa junto. Não tem nada então a ver. Não pode. E aí, dentro desse apoio, né, uma das situações que está envolvida com desmame precoce, que a gente fala aquele desmame antes dos 6 meses de idade, como a gente estava falando, a volta ao estudo ou ao trabalho. Exato. Né? Então, hoje em dia, assim, também nós temos legislações, né? Então, por exemplo, a mulher que amamenta, ela tem direito... Primeiro que ela tem, em locais públicos, empregos públicos, né? Ela tem direito a 6 meses de licença maternidade. A gente sabe que o regime CLT ainda não é 6 meses, é 4 meses, mas se a empresa for vinculada a programas, né? Exato. Pode se estender ainda um pouco mais. E tem a questão do estudo também, né? A questão das escolas e universidades se adaptarem a isso. Bom, se sabe que na legislação a mulher que volta a trabalhar, ela tem direito, então, a 30 minutos, a 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho, e isso não inclui o almoço, tá? Não dá para usar o almoço como isso. Então ela tem 2 intervalos. A maior parte das mães acaba negociando com a empresa de juntar os 2 30 minutos em 1 hora e começar 1 hora depois ou sair 1 hora antes. Porque favorece até para auxiliar na alimentação da criança. A gente já vai chegar nesse ponto. Com certeza. Tá? Tem locais também, né? Algumas empresas podem ter, e tem algumas empresas que estão aderindo à chamada empresa amiga da amamentação. Uma estrutura física. Uma estrutura física com sala apropriada para a mulher amamentar, que ela pode ter uma geladeirinha onde ela pode colocar o seu leite ali. E a mulher ela tem que ter uma preparação, porque este é o momento em que a mulher diz assim, vou voltar a trabalhar, vou ter que introduzir outro leite. Não necessariamente. Olha só. Tem ferramentas. Então, assim, o que a gente recomenda? Mais ou menos 2 semanas antes de voltar a trabalhar, ela já começa o trabalho de extração do leite. Tá? Então, nós temos materiais na internet, da Rede de Bancos de Leite Humano, do Ministério da Saúde, também orientações do seu médico para poder ter as melhores orientações de como fazer a ordenha. Não precisa nenhum aparelho especial. Para a mulher que pode comprar um aparelho que bom, quem não pode ser ordenha manual. Tem todas as regras assim, de higiene, né? Antes de fazer a ordenha, lavar bem a mão com água e sabão, tirar relógios e anéis, pulseiras, colocar uma touquinha para não cair cabelo ali, né? Pelos. Então, tem os frascos adequados. Então, assim, a mulher... Nada, e tudo barato, tá? Nada que exija... Tudo acessível, né? Acessível, não é grande investimento financeiro, não. E a mulher, então, ela começa... E aí, tudo que ela começa, ela já pode guardar, né? A gente sabe que o leite materno, ele dura na geladeira 12 horas, mas no congelador ou freezer 15 dias. Olha só, então a mulher ela pode armazenar, ela deve estocar, ela coloca uma etiqueta para a gente não perder o prazo de validade. Claro. E depois a pessoa que for alimentar essa criança, a pessoa que for cuidar, ela
evita a mamadeira, como eu já falei, por Sim, causa de atrapalhar a amamentação. chupetas e mamadeiras Não. evitar. Mas pode dar depois de copo, né? Uhum. E tem técnicas para isso, e ela aquece o leite em banho-maria. A gente também deve evitar o reaquecimento por micro-ondas, porque o micro-ondas ele quebra muito as partículas, né? As proteínas, as imunoglobulinas e os benefícios. Porque o leite congelado, ele sempre vai perder um pouquinho, não vai ser que nem o leite fresco ali, In in né? natura. Mas, mesmo assim, é muito melhor ainda que uma fórmula. E no trabalho, a mulher ela deve levar um isopor, né, com gelinho, os frasquinhos, e aí o que ela coleta no trabalho, ela deixa numa geladeira e ela leva depois no seu isopor com o seu gelinho para casa. Porque é importante, né, que ela vai trabalhar, ela não pode ficar todo o tempo sem ordenhar, até porque pode... Com certeza. Porque a gente sabe, a natureza é tão perfeita, Paula, que, por exemplo, se uma mulher fica, vamos supor, 8 horas sem amamentar, dando um exemplo, assim, tem substâncias dentro do leite que produzem uma inibição. Uhum. Então, se não está saindo, vou parar de produzir. Exato. Então, por isso que manter a ordenha, assim... e até espontaneamente também, às vezes a mãe está trabalhando, né? A mulher está trabalhando e acaba vazando porque já está perto do horário do bebê. Isso, né? exatamente. Fica o relógio fisiológico ali já Exatamente. junto. Então, poder... a gente sabe que não é fácil, né? É toda uma logística, uma estruturação que tem que fazer, mas é possível. Né? Hoje já tem benefícios e estímulos assim, até financeiros para as empresas poderem apoiar a amamentação e eu acho que tem que buscar isso. Outra questão interessante que eu queria falar sobre licença maternidade é também hoje em dia tem um conhecimento de que mulheres que trabalham em áreas de insalubridade elas têm direito, elas devem ser realocadas, né, para áreas um pouco com menos risco biológico, digamos assim. Então, questão de quem trabalha com profissionais da área da saúde, né, ou com outros tipos de materiais, enfim, radioativos ou coisa assim, ela vai para uma área mais administrativa enquanto tem ela está essa amamentando. proteção, isso tem é essa bem proteção importante. por lei. Quer dizer, até é importante as mulheres procurarem esses materiais até pela internet, em sites que são fidedignos, que tem informação do Ministério da Saúde também, Sim. né? Podem procurar o Ministério da Saúde, tem na Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a questão da mulher trabalhadora que amamenta. Tem até folders e com orientações do que fazer, aonde pode se informar melhor sobre o tema. Às vezes até nas unidades básicas de saúde também, né? Poder ter esse acesso. Doutor Leandro, agora chegou o momento do nosso quadro Dica do Especialista aqui. Que orientações práticas o senhor daria para as futuras mamães se prepararem para uma amamentação tranquila e bem sucedida desde a gestação até os primeiros dias após o nascimento do bebê? O que eu posso dizer para vocês, assim, que contem muito com a equipe médica, com os pediatras, com os obstetras. É muito importante a consulta pré-natal, porque na consulta pré-natal vai poder se entender o que tu pensa sobre a amamentação, qual é teu desejo, qual é as tuas experiências anteriores. Se tu tem usa algum medicamento, se tu fez alguma cirurgia mamária. Então, tudo é importante para que possa ser dado já as orientações ali. Muitas vezes a gente tem o contato pela primeira vez na hora do parto. E na hora do parto, a mulher está com dor, ou ela está emocionada e não vai captar as informações. Então, a gente sempre fala que a consulta pré-natal com o pediatra já é interessante. Dá para fazer com o pediatra. Com o obstetra, claro. O obstetra é mais voltado para o nascimento, né, para a gestação. Mas uma consulta pediátrica é possível. Os planos de saúde, por exemplo, eles fazem o pagamento disso, é possível, tá? E também na rede, né, para os pacientes do SUS. Então, fazer uma consulta com o pediatra, depois receber o auxílio no hospital. Se puder nascer no Hospital Amigo da Criança, melhor ainda, mas se não puder, tudo bem, porque tem hospitais que não são Amigo da Criança, mas fornecem um atendimento de excelência e de qualidade. Tirar as dúvidas, não sair com dúvidas do hospital, não achar que a dor é normal, que é rotineira, é tudo bem, é normal doer, não é normal doer, tá? Quando o bebê suga o mamilo da mãe, a mulher pode sentir um leve desconforto no útero, porque o útero contrai, mas dor é sinal de alerta. E no momento, nos primeiros dias ali, qualquer dificuldade, procurar o serviço de saúde, não achar que vai passar, que é assim mesmo, ir atrás da informação e contar com o auxílio da equipe toda que trabalha com a saúde para conseguir amamentar com tranquilidade. Dr. Leandro Meirelles Nunes, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, assim, contribuições maravilhosas aqui para os ouvintes, né, as futuras mamães. Então essa questão de se preocupar no pré-natal já
todos os cuidados para a amamentação e que os especialistas se envolvam também com isso cada vez mais, né, doutor? Então, quero lhe agradecer muitíssimo a sua vinda aqui no programa. Muito obrigado, Paula. É um prazer estar aqui e falar de um tema que é tão apaixonante, né? Eu sou homem, mas assim faço assim no meu dia a dia o que posso para ajudar outras mulheres assim a poder amamentar, que amamentar, né, é um ato de amor, né? É um ato de amor, não é à toa que é a gota, né, que é o símbolo. E estou à disposição para quando precisares, para que a gente possa aqui trazer mais informações baseadas em evidência para a nossa população. Muito obrigada. A amamentação é um gesto de amor, cuidado e proteção, mas também exige informação, acolhimento e uma rede de apoio para que as mães se sintam seguras e confiantes neste processo. Parabéns à Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul pelo trabalho de conscientização durante o Agosto Dourado e por incentivar uma prática que faz tanta diferença para a saúde das crianças e das mães. E no próximo bloco vamos falar sobre outro tema muito importante para a sua saúde. Não saia daí, o Viver Bem Guaíba volta em instantes.